pessoas me acusam de que eu passei a perna nos meus sócios. Você deve ter ouvido falar, muita gente está falando disso. Eu ouvi falar e eu vi você falando sobre isso também. Parece que é um vídeo que você está conversando, se eu não me engano, com a Ana Paula Padrão. Que, assim, dá a entender que você deixou o troço desvalorizar para poder comprar mais barato. Seria incrível se você me explicasse isso daí. Seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso, né? Teve uma entrevista que eu dei para Ana para um programa que era um spin-off do MasterChef, que chamava Para Tudo. Tá. Que, se eu não me engano, foi em 2018. Eu não me lembro. E nessa entrevista, eu tinha acabado de dar uma palestra para Endeavor, no Day One. E era uma palestra, a Endeavor faz umas palestras que chamam Day One, onde empresários e pessoas que têm sucesso no que fazem, contam qual foi o dia onde um dia que para elas foi importante, onde teve assim ok, então é para lá que eu vou. E eu contei esse dia, um momento na minha história no Arturito, onde eu estava muito pressionada por uma situação que eu já sabia que não ia dar certo, mas eu estava, de alguma maneira, sendo obrigada a continuar fazendo algo que eu não queria continuar fazendo. E eu tinha várias opções. Eu podia sair do restaurante, porque tem um parênteses que precisa ser feito, é que no Arturito, na época que eu tinha sócios estrangeiros, eu era a principal investidora. Ou seja, não era que eu peguei dinheiro de outros, eu não coloquei nada. Eu era a principal investidora, todo o meu dinheiro estava colocado no Arturito. Não somente todo o meu dinheiro, como o meu nome, que é a única coisa que eu tenho. Ainda não dá hoje. Para só sair, né? Eu poderia ter saído. Eu tinha uma proposta nesse momento para ser gerente de operações do Grupo Rubaiá. Tá. Que tinha acabado de vender para um grupo de investimento espanhol, e para um fundo espanhol. Eles tinham acabado de vender e tinham um plano de expansão que envolvia abrir figueiras, abrir Rubaiás na Europa. Tá. E Bellarmino tinha me oferecido ser gerente de operações do Figueira Rubaiá. Então eu podia tranquilamente deixar o Arturito. Era uma possibilidade. Mas você é cozinheira, pô. Eu sou cozinheira, o restaurante era meu e o nome era meu. E eu me dou muito bem com os meus sócios, que eram meus sócios até hoje. O negócio é que quando eu fui na Endeavor contar esse dia, o que eu falei foi... Contei como foi esse momento de muita coragem, onde você fala, bom, continuo aqui, de um jeito que não está fechando, não consigo ficar aqui porque não estou curtindo e porque eu sei que a vida pode dar muito mais para todo mundo, ou me arrisco e faço tal coisa. E eu me arrisquei, peguei um empréstimo do banco, que preciso explicar também como que veio. Quando você tem um restaurante, você fatura, ou você tem o movimento dos cartões de crédito. Então, o banco pode te financiar até uma certa parte dos recebíveis, né? Tá. O dinheiro que você vai receber do cartão. E esse foi o empréstimo que eu peguei. Eu pego um empréstimo, eu faço no que eu acredito, ou não, ou eu continuo assim. O Day One conta um pouco essa história. Quando eu fui no programa... Tá disponível isso na internet? Tá aí, tem 200 milhões de visualizações. É só colocar Endeavor Day One. Tá. Quando eu fui no Para Tudo, a Ana me pergunta um monte de coisas e me pergunta disso. E aí eu contei. A história é muito longa. Era 40 minutos de contar a história. E ficou resumida em 12. E eu nunca assisti esse programa. Jamais. Até que foi ressuscitado recentemente, o ano passado, pela outra turma, né? Por aqueles que não gostam de mim. Com uns rótulos, com umas fotos, com umas coisas. E aí eu fui ver e eu falei, pô, realmente, a edição tá uma merda. Porque do jeito que tá agitado, parece que eu, sei lá, deixei o restaurante morrer. Esse vídeo tem mais de 15 cortes. Se você... Agora ele não tá mais. Porque o próprio canal tirou por causa da quantidade de repercussões que teve. Mas se você pega, eu peguei o vídeo, se você presta atenção, você vai ver que tem uma parte onde tem os cortes, edição normal. E essas edições não foram do mal do editor, é que não cabia no programa. Você tem um tempo para fazer um programa, você tem que editar. E o que eu estava falando... Então, basicamente, no vídeo parece que você passou a perna nos caras. Não sei se parece que passei a perna. Eu acho que na hora que alguém pega isso e rotula... Aí já era.
Aí eu vou entender já com um viés, né? Porque esse vídeo ficou desde 2018 até 2022 e ninguém nunca falou nada. Aham, Mas, de repente, alguém pegou, editou e rotulou. entendi. Na hora que tá rotulado, você sabe muito bem como a internet Sei funciona. muito Na hora que você tá rotulada, tirando uma foto, pega na foto mais sensacionalista que tem da Paola Carosella, de preferência uma que ela esteja bem feia e com cara de má. E aí, de repente, colocam um cartaz em cima e editam as falas. E aí, embaixo aparece um react, porque tem que ter o react, para que tenha mais, do cara fazendo assim. Pronto, já criei em você isso. Eu crio o que eu quero. Eu desperto emoções de qualquer jeito. O que eu estava falando era que desde que o restaurante abriu, o restaurante Arturito abriu para ser um restaurante só à noite. Abriu para abrir, foi criado para abrir das 19 a, sei lá, 1 da manhã. Era um restaurante que focava muito em comida e tudo mais, mas em bar e em bebidas. E tinha drinks, e tinha muita coquetelaria. Desde que abriu foi um super sucesso. Eu estava aqui sozinha, eles estavam na Argentina. Super gente boa todo mundo, amigos, a gente se dava super bem. Continua se dando. E teve 3 momentos importantes. O primeiro foi a Lei Seca, que foi, não sei se você vai lembrar, mas eu acho que foi, eu não quero falar a data errada, não sei se foi 2015 ou 2016, que teve A Lei Seca sempre existiu, né? Que você não podia beber e dirigir, mas teve um encrudecimento nesse momento, e teve muita blitz, e teve muita coisa, e as pessoas pararam, os restaurantes todos tiveram uma queda de movimento. Depois veio, ou depois ou antes disso, veio a lei antifumo. Não podia se fumar mais em restaurantes. E o Arturito era muito noturno. As pessoas saíam para beber e para fumar. Então, também teve uma pequena queda, porque sempre foi um sucesso o restaurante. Depois eu engravidei. Trabalhei até o dia do parto. Nasceu a minha filha. Voltei a trabalhar 20 dias depois, segurando a minha calça com um elástico. E quando voltei, falei, esse restaurante precisa abrir durante o dia. Primeiro porque agora eu sou mãe, né? O restaurante tem que abrir durante o dia. Primeiro porque tem que compensar o faturamento de um restaurante que está perdendo faturamento, porque 2 das coisas que fazem com que as pessoas vão mais aos restaurantes à noite, a gente não tem tão forte. Depois voltou, porque como tudo volta, mas nesse momento era muito importante. E teve também uma outra coisa que fez com que os restaurantes perdessem um pouco de movimento, que foi aquela onda de ataques do PCC, que foi em 2016 ou 2017, por aí, que teve uns ataques e uns roubos a restaurantes. Então, cada vez que isso acontecia, eu levantava o telefone e falava, gente, eu acho que a gente precisa fazer algumas mudanças. Não, estamos bem assim. Aí eu levantava de novo o telefone e falava, gente, olha, seria muito legal se a gente pudesse abrir no almoço para compensar o faturamento. Ah, tá bom, então abre no almoço. Tá, mas aqui para abrir o almoço, a gente precisa fazer uma reforma, porque o restaurante é muito noturno. Ele é uma caixa de madeira escura, sem iluminação. Vou abrir no almoço, não vai vir ninguém, porque o restaurante é um espaço para receber. É um espaço onde a pessoa que entra tem que se sentir muito acolhida, para que funcione como negócio, não é qualquer lugar. Tá, mas agora não conseguimos investir nisso. Tá, mas é que é necessário, a gente pode fazer. Não, mas agora não. E foi assim, por muito tempo. Agora não. Passaram 2 anos. O faturamento tinha caído, mas não era assim, o faturamento que caiu. E quando cansei um pouco disso, eu falei, acho que a gente tem que resolver como que você faz isso aqui. Vocês têm que comprar de mim, ou que era meio impossível, porque que sócio que não está no Brasil vai comprar de você? Vocês compram de mim, eu compro de vocês. E eles falaram, tá bom, qual é a proposta? E aí, você tem que chegar no número. E o número que eles estavam estabelecendo era o número que se sustentava no fato de que eu estava no Arturito. Arturito, qualquer restaurante, se é um restaurante de um chefe, o restaurante em si é uma caixa, com uma cozinha, um fogão, um ar-condicionado. Quem dá valor é o cozinheiro que está lá. Se eu saía, esse restaurante ia valer nada. Então, eu discuti esse preço, mas era pouca coisa, era uma pouca diferença.
E o que foi estabelecido foi que o valor da compra ia ser o valor investido por eles, corrigido por juros. Essa foi a proposta que eu fiz, essa foi a proposta que eles aceitaram e essa foi a compra que eu fiz. E o mais interessante de tudo isso é que era uma sociedade estrangeira. E uma sociedade estrangeira, todas as remessas de lucro e todas as remessas de dinheiro são garantidas e tem que passar sim ou sim necessariamente pelo Banco Central. E todas têm que ter um contador que faz uma auditoria mensal. Então não tem nada disso. Essa foi a pior coisa que fizeram comigo. Essa coisa que se inventou. Mas assim, eu sei também que teve a repercussão disso foi, na verdade, positiva, porque o restaurante ficou lotado, né? Bombou. Eu li que tinha filas de 40 minutos de espera. O Arthurito foi sempre bem, graças a Deus. Sempre bem. Mas o interessante foi que estava muito claro que ali tinha más intenções. Aham. Mas também, Igor, você não pega uma pessoa que tem 32 anos de carreira, 23 anos de história no Brasil e consegue destruí-la por um meme ou por uma história. Eu concordo. Mas dói. Incomoda, especialmente quando você não está acostumado com Não, isso. e dói muito quando você fez exatamente o oposto. Quando você Sim. se arriscou pra caralho, colocou seu nome num empréstimo para que ninguém perdesse dinheiro e para que todo mundo saísse com dinheiro no bolso e quem ficou com a dívida foi você, que ficou por 3 anos e meio pagando. Foi aí que eu conheci o Beni. Depois de tudo isso, quando eu fiquei sozinha no Arthurito, e em uma reunião do sindicato de cozinheiros, com muitos cozinheiros e chefes de cozinha falando sobre a onda de atentados do PCC, Beni sentou do meu lado. Aí eu conheci ele. E a gente teve a sorte de se encontrar de novo. Beni é brasileiro? Beni é brasileiro. Mas não é um nome muito brasileiro, né? Não, mas ele é bem brasileiro. Você também é brasileira, né? Agora eu sou. Pois é. Eu sou, mas eu não sou, né? Assim, eu queria ser.